Sejam bem-vindos a mais um podcast La Personnalité. E hoje nós vamos falar sobre Outubro Rosa. Eu e a Thaís, né, Thaís? Recebemos duas convidadas maravilhosas queridíssimas, aqui. sabem tudo do assunto. Não, obrigada não, mas tudo não. A Renata todo mundo já conhece, que a Renata tem o bloco no La Personnalité, que fala de saúde e bem-estar, e a doutora Hilda, que é oncologista, para trazer muita novidade, trazer também sugestões, autoconhecimento, falar um pouco sobre a doença, né, do tratamento, falar do Outubro Rosa, que é a conscientização. Que é importante. É a função do Outubro Rosa, né, conscientizar, conversar sobre câncer, sobre a possibilidade de ter câncer e da importância da prevenção. E vocês ontem tiveram um fórum maravilhoso e eu não consegui, perdão. Eu não estava muito Verdade. Da Casa Ato. E conta pra gente um pouquinho do que foi ontem lá. Foi muito bacana, porque a Associação Comercial abriu o espaço para a Casa Ato fazer um evento, convidando as mulheres, estava aberto ao público em geral, e a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, que é importante a gente conversar, né? Foi o que a gente falou ontem. O câncer, como o Rafael próprio, o nosso presidente da Casa Ato, falou, a gente lembra do câncer de mama só em outubro, só que o câncer não para. A gente tem que ter essa ideia de prevenção, de autocuidado o ano inteiro. Mas a gente aproveita o Outubro Rosa, que todo mundo fala do Outubro Rosa, e muita gente nem sabe o que é. O significado real do Outubro Rosa, para a gente chamar a atenção das mulheres, para elas se lembrarem, né? O tempo passa muito rápido, Renata? Muito rápido. E quando a gente vê, já passou o ano, e aí fica a pergunta: você já fez seu preventivo hoje? Já fez o seu cuidado? Já fez sua mamografia? Procurou? E o Outubro Rosa também está se puxando para lembrar do câncer de colo de útero. Então, fez seu preventivo esse ano? A gente precisa se cuidar. Muito importante. A gente estava conversando aqui por trás dos bastidores, né, que o conhecimento é que te faz mudar de atitude. Através do conhecimento é que você consegue entender mais as coisas e saber a importância. Né? No caso do Outubro Rosa, essa campanha mundial, né? Começou na década de 90. Começou nos Estados Unidos? Começou nos Estados Unidos na década de 90. Acho que 1990. Eu não sei, posso estar enganada. Mas o câncer de mama ainda não é o mais agressivo, mas quantitativamente falando, o câncer que mais ocorre na mulher. Chega a ser por volta de 25% dos cânceres diagnosticados em mulheres é de mama. E essa conscientização, né, doutora, é a questão da prevenção. Quanto você fazendo sua mamografia e quanto precocemente for diagnosticado, a chance do resultado positivo, de salvar essa vida é muito grande. Cura muito grande. Com diagnóstico precoce, você tem um tratamento mais rápido, menos agressivo. Às vezes não precisa fazer uma quimioterapia tão agressiva, pode fazer só um bloqueio hormonal. É bem melhor, né? Em termos de prevenção, É muito gostoso escutar ela falando, apesar da dureza da palavra câncer. Conta o que você falou ontem, que quando a pessoa recebe a notícia de um diagnóstico. Isso é uma fala que eu sempre tive, assim, quando a gente conversa sobre câncer vem carregado de um peso muito grande, né? E a gente precisa quebrar isso, porque a gente conversando, divulgando, conscientizando que a gente diminui esse peso da própria palavra câncer. Que apesar de a gente falar o câncer, não é uma doença só, né? São vários tipos de cânceres e pode pegar você em qualquer parte do corpo. Inclusive, a gente fala que ele é bem democrático, né? Pode pegar qualquer pessoa, independente de idade, classe social, religião, política. Então, ninguém está livre, né? Mas o que a gente estava conversando, que como vem um peso, é como se a pessoa estivesse andando pela rua e caísse do 10º andar de um prédio um
piano de cauda na cabeça dessa pessoa. Então vem com todo esse peso. E o que traz? Um susto, traz medo, né? Medo de sofrimento e medo de morte. Então, o que a pessoa deve pensar na hora que cai o piano nela? Morri, Acabou, né? Acabou, morri. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Um mês, 2 meses, 2 anos? E como que eu saio daqui debaixo desse piano? E é a mesma coisa que as pessoas que estão de fora, né? Familiares, amigos, pensam. Isso que eu ia falar, porque a dor da família é muito grande, né? Às vezes é até maior do que o do paciente. A dor da família, porque você fica naquele desespero, você não sabe o que ela vai passar. É um sofrimento muito grande, eu imagino. E aí que vem todo o apoio, né? A Casa Ato faz isso com uma grandiosidade impressionante, né? É um carinho, é um apoio, uma ajuda. Às vezes é só para conversar com a pessoa, ou às vezes não conversar, né? Dar um colinho, um café. Um café com um bolinho já significa. Ou a oportunidade dele ficar caladinho, não falar nada. Né? É um acolhimento. Isso faz muita diferença no olhar tratamento. Carinhoso, né? Você vê ali as pessoas que se doam olhar um pouquinho carinhoso, do seu tempo para poder ir lá, levar olhar carinhoso, né, um tempinho, café, alguma coisa, sem julgamento, né? Que às vezes a pessoa se sente culpada, às vezes, né? Poxa, por que isso aconteceu comigo? Gente, não tem que ter medo e nem culpa. Você não fez ou deixou de fazer alguma coisa, e até né? porque, né, doutora, eu acho assim, ela vai fazer uma quimioterapia, o cabelo vai cair, a sobrancelha vai cair. Para a mulher, principalmente, né? Que a mulher, ela é mais vaidosa, então ela se preocupa com a imagem dela. Então, para a mulher ficar careca, ela vai ficar mais inchada por conta de corticoide. Então, muitas vezes, né? Que é dolorido, não é sempre, tá, Adriana? Isso também a gente conversou ontem. Apesar da gente falar assim, a quimioterapia, não existe só um tipo de quimioterapia, são vários tipos de remédio. Uns fazem cair cabelo, fazem a pessoa passar mal, outros não. Então, cada reação vai depender do tipo de quimioterapia que a pessoa está fazendo. E não pode comparar. Né? Isso é de acordo com o tipo de câncer? Com o tipo de câncer, com a idade do paciente, com o local, com inicial o câncer, se é mais avançado, se é mais agressivo, se não Isso também é. É tão importante fazer os preventivos. Sim. Né? Quanto antes descobrir. Aí entra o papel principal da mamografia, né? Que é o exame, assim, ideal para você fazer um rastreamento do câncer de mama. Porque a gente fala, o autoexame é super importante, a gente precisa se conhecer, precisa se examinar, mas o papel da mamografia é descobrir um câncer que ainda não está palpável, que não deu nenhuma alteração na mama, né? Que isso é descoberto na mamografia. Muitas pessoas acham ruim fazer a mamografia, né? A gente falou também. Dói, incômodo. Mama é sensível, né? Nada perto do valor. Nada perto. Nada se compara ao valor desse exame. Sim. E é rapidinho, né? Apertou, soltou e acabou. Gente, é muito rápido. É muito rápido. E não fica doendo, né? É a dor de apertou e soltou e acabou. E isso daí traz um benefício para a mulher muito grande, então, porque se você descobre alguma coisa tão pequenininha que não alterou sua mama, não deu para nem o médico na hora de examinar perceber, aí você consegue descobrir e tratar assim rapidinho, que é com chance de cura muito maior. Com certeza. Eu já falei no programa, até aquele dia que a gente estava conversando lá na sua casa. Eu tive um câncer de pele, né? Que foi assim, uma pintinha cor-de-rosa de sol, que eu adoro sol, né? E eu notei aquilo lá e mostrei para um amigo médico que estava no momento ali com a gente. Ele falou, olha, passa por um dermatologista, olha com cuidado. Ele não quis falar, olha, ele não quis falar, ele falou, passa por um dermatologista. Mas tem uma suspeita, né? Vamos procurar. Eu cheguei no consultório, ela falou, olha, vamos já tirar para biópsia. E depois, quando deu, realmente fui tirar com borda mais, ampliou mais, né? Graças a Deus. Foi um carcinoma base celular, que ele corre lateralmente, não atinge os órgãos, né? Uma coisa que agora a gente passa muito mais protetor solar do que antes. É que a gente vem de uma geração que não usava tanto protetor solar, né? Não usava. Só que a gente não pode esquecer que
não só o sol, né? Até essa luz aqui. Tela de computador, de celular, luz branca, também pode... E o meu também, por causa do ateliê, era muita luz clara, né? Para poder ficar em cima da gente lá. E outro testemunho meu também, que eu levei um susto muito grande, eu tive um sangramento que a gente não sabia se era das fezes ou não, né? E fui fazer uma colonoscopia. Para minha surpresa, eu tirei 3 pólipos. Então, assim, se eu não tivesse feito essa colonoscopia, em 4 anos ou 5 anos, poderia ter se tornado um câncer. E na época, eu me lembro que eu ainda fiz a endoscopia junto com a colonoscopia, porque é chatinho, né, doutora? É chatinho, mas é um exame que ainda não está muito divulgado, mas é importante fazer. Muito importante. Após 45 anos, todo mundo devia fazer. Sabe quantos anos eu tinha? Uma inicial. Eu tinha 44 anos. Olha para vocês verem, tá vendo? Então, se a gente realmente não faz, eu poderia estar, né? Ou nem estar mais aqui. E, Adriana, quem tem um pólipo pode fazer outro. Então, a cada 2 anos, você deve fazer uma nova colonoscopia. Se tiver um novo pólipo, retirar ele, eu faço acompanhamento total, porque... E o medo de ter alguma outra coisa. Não que ele vá transformar, mas ele pode. Se existe uma possibilidade, a gente tem que... E eu acho a importância de a gente estar aqui, abrindo a boca, explicando isso para as pessoas, porque o conhecimento é que faz. Porque eu podia ficar quieta e não falar nada. Você podia, ela podia. Então, quer dizer, se a gente... Eu já passei por isso, tomei um susto tamanho nessas 2 vezes, né? Lógico. Tanto aqui, que eu fiquei com uma cicatriz bem aqui no seio, entendeu? Então, quer dizer, você põe biquíni, tá bem... E é exatamente onde o sol pegava. Então, quer dizer... Enfim, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Antigamente, uma das coisas que eu sempre falo assim, às vezes a pessoa tem tanto medo do câncer, ou até da palavra, porque antigamente ninguém conversava sobre isso. Era proibido até falar, né? Aquela doença. Eu acho muito bom quando a gente tem uma pessoa... uma artista, uma pessoa pública que fala, que dá o seu testemunho, exatamente. Porque isso daí você incentiva as pessoas. Ajudar muita gente. Exato. Primeiro, é o que a Rê sempre fala, né, a achar que não é a única no mundo que tem câncer, né? Porque assim, se morre alguém de câncer, todo mundo fica sabendo. Agora, se uma pessoa se cura, volta à vida normal, à sua atividade normal, né? Ninguém fica sabendo. Às vezes você tem um vizinho, um amigo, alguém, um colega de trabalho que já passou por isso, não conta, não comenta e ninguém fica sabendo. Mas se a pessoa morre, fica todo mundo sabendo. Exatamente. Então a gente precisa divulgar, a gente precisa tirar o medo. Tem que quebrar esse tabu, né? Quebrar esse tabu, tem que ser falado. Olha, depois de mim foi a minha irmã, já fez a retirada agora 2 semanas atrás também, já estava com um bem pequenininho aqui começando, meu pai também, e assim a gente vai, eu começo a olhar para todo mundo, se vê alguma coisa... Você já começa com o olhar também. Você já viu essa pinta sua? Outro dia eu queimei aqui de novo. Perguntar para as amigas, né, Nilda? Você já fez a sua mamografia esse ano, né? Tem que falar para os funcionários, para os amigos, funcionários, tias, tem que falar, você já fez uma mamografia? Primas, E observar realmente, né, uma pinta estranha, alguma coisa que a gente sabe que não é normal. Você tá vendo, a gente percebe. Às vezes a própria pessoa não percebe, mas você com o olhar, né, como vocês médicos ou gente que tem um pouco mais, pegar mesmo uma pessoa menos esclarecida e falar, olha, vai dar uma olhadinha nisso daqui, passa no postinho, marca uma consulta, isso aqui tá meio estranho. A gente dá essa orientação. Né, Adriana? Assim, a saúde pública ainda deixa a desejar, deficiente, né? Mas ela oferece. Você vai no postinho marcar uma mamografia, demora. Vai marcar para daqui a 3 meses. Marcando chega. Isso. Chegou. Liguei lá, que nunca, né? Liguei lá, só daqui 3 meses, nem marquei. Mas os consultórios estão lotados também. Pra gente conseguir uma consulta particular... Tem que ter amigo. Uma consulta tem que ter amigo. Ligar para amigo. Exatamente. E a gente ainda tem essa facilidade. Quantas pessoas ligam, você é amigo do fulano de tal, você não intercede por mim, tô precisando, não sei o quê. E eu tô com uma consulta que, assim, vai ser dezembro, véspera de Natal. Eu tô aguardando, entendeu? Sim, aí marca. Já tô com... Ela falou, faz os exames, chega. Tendo uma desistência, eu te encaixo. Então, tá bom. Tá ótimo. É uma coisa de urgência, mas então tá bom. Mas é assim, né? Às vezes as pessoas também reclamam muito. Falam assim, eu não sou atendido, demora demais, eu também não vou, desisto. Mas no consultório particular
particular também tem uma demanda. Tem que mudar esse pensamento. Exatamente, as pessoas têm que entender que também no consultório particular está lotado, né? A população cresceu. Você vê pediatra, não tem quase pediatra, né? Agora que ginecologista. Eu saio da e já marco a próxima. Tem que aí ser. pronto, a agenda já fica fechada com os pacientes. Mas é isso aí, as pessoas precisam entender que não é só na rede pública, que os consultórios particulares também estão lotados. É grande. E a gente precisa conversar e falar. Ontem a Renata falou uma coisa que eu achei maravilhosa, assim, a gente precisa cuidar da gente. Exatamente. Né? Cuidar da própria vida. Da própria vida. Se a gente não estiver bem, a gente não vai ajudar ninguém. Então a gente entra numa rotina de cuidar da família, dos negócios, não sei o que, vai trabalhar alto. Não sabe nem o que você quer, qual é a sua vontade. Isso, você pergunta ali, né? Você está atendendo as demandas dos outros, né? Como é que você vai Principalmente ajudar? a mulher. Principalmente eu a mulher. gosto muito dessa fala da Renata, porque a vida inteirinha eu fui chamada de egoísta por falar que na minha vida primeiro sou eu. Isso, perfeito. É isso mesmo. A Thaís é egoísta. Porque a gente foi criada assim. É a máscara do avião. A máscara põe você primeiro, depois você vai ajudar. E quando eu decidi sair de um casamento de 11 anos, foi pensando exatamente isso, porque eu falei, enquanto eu não estiver feliz, você fica doente. Eu não vou criar uma Meu filho o propósito maior da vida é ser feliz. Eu amo meu filho também, eu tenho que fazer isso. Eu não posso pensar, nossa, mas ele é pequeno. E aí você vai mudar de cidade, vai ficar longe do pai. Eu não tenho condições de criar o meu filho bem aqui. Eu preciso estar saudável. A primeira pessoa tem que ser eu. Se eu estiver feliz, doente, eu não vou criar. Enxergar isso a tempo, porque tanta gente, né? A gente tem essa culpa. Falido uma vida inteira, os filhos crescem tristes de ver os pais e acreditam que estão fazendo pelos filhos aquilo. Olha aqui, vou falar uma coisa. Quer ver seu filho feliz? Seja feliz. Seja feliz. Você quer ver seu filho feliz? Seja feliz. Sem julgar. E assim, longe de feminismo, machismo, alguma coisa, eu acho que assim, a mulher, a gente consegue coordenar tão bem o lar, né, a casa. Isso. Se a gente está bem, pode observar. E se a gente cai, todo mundo cai. Todo mundo. Se a gente está bem, a gente consegue. Parece que fica uma harmonia maior na casa. Eu ainda falava no outro podcast que nós gravamos, né? Eu falava exatamente isso, da mudança. Por que eu criei o programa? Depois de 30 anos. Propósito do seu coração, Adriana. Entendeu? 30 anos eu ali mexendo com roupa, sempre com roupa, com ateliê. Mas não vai parar, não. Pode voltar, viu? Eu tô com várias Para de gracinha. Um monte de gente pedindo. Para de gracinha. Volta, faz também. As mães já estão desesperadas. Nossa! Não, Adriana, você não começa, não. Você dá um jeito. Fantasia agora pra... Você tá sem opção. Até loja física. Mas foi exatamente isso, gente, sabe? Você chega uma hora que você se vê ali sem uma perspectiva, com algumas dificuldades. Então eu falei, gente, tá na hora de eu mudar, fazer alguma coisa pra mim, pra eu ficar feliz. E eu tô tão feliz. Isso, Adriana. A gente tá leve, né? Falando... O programa é tão gostoso, podendo né? Levar conhecimento pras pessoas, podendo levar um pouco de cultura, levar dignidade, valorizar as pessoas do nosso resgatar, né? Tanta coisa boa. Você já foi nos bairros conversar. Resgatando valores. Agora a gente tá terminando aí uma série do Gomeral, né? Estamos passando aí pela Fazenda da Esperança, que um trabalho gigantesco do Frei Hans, maravilhoso. Semana que vem vai ter minha entrevista com ele, que nós ganhamos um presente, né, Thaís? Chegamos para gravar lá, no fim ele estava lá e foi fantástico. A gente nem pensou em agendar com ele, porque sabe que a agenda dele é complicadíssima. E aí ele tava lá, pra gravar, e no fim, na hora que ele me viu, assim, reconheceu, eu pedi, ele prontamente atendeu, sabe? Foi fantástico. Você vê o gigante que aquele homem é, né? Nós temos 177 fazendas no mundo inteiro. Olha que grandiosidade. E olha a ajuda que ele dá, não só para o indivíduo, mas para a família, né? Que é outro ato de amor, né? O ato, né? Falando de casa-ato. Né? A grandiosidade de abrir, das pessoas estarem fazendo o tratamento, ficavam na calçada passando mal, né? Sim, que a gente não tinha nem o que comer, né? Porque, assim, o Guaratinguetá é centro de referência para tratamento de câncer para 17 cidades. Então, esses pacientes vêm, às vezes, no carro da prefeitura, das cidades deles, saem cedinho e voltam à noite. E, às vezes, não tinham onde ficar. Você passa em consulta pela manhã e fica o dia inteiro por ali, na calçada próxima, não tem o que fazer. Perdendo tempo ali. E aí, a Casa-Ato é essa casinha
E já passando existe, mal. ela é um modelo, a gente sabe, né? E já existe em outros municípios uma casa de apoio? Existe? Sim. Todo local onde eu trabalhei com oncologia, sempre teve... essa semana, assim, em Caraguatatuba existe uma... Depois eu... Caraguá eu não sei. Taubaté eu ajudei a fundar, se chama Gesto. Eu ajudei a fundar, que tem o mesmo nome em São José dos Campos, que eu conheço. O pessoal do Gesto lá, eles são fantásticos também. Aqui a gente acho lindo esse trabalho da Casa Ato, gente. Vai ser atendida durante 30 dias em São José e me perguntou. Em São José tem o Gesto. Tá. Fala para ela procurar o Gesto lá. Em Caraguá. Em Caraguá eu não sei. Quem sabe a gente monta um ato, Eu até liguei para uma amiga que mora lá, perguntando se ela sabia, eu ainda não vi a resposta. Não, que eu passei a grandiosidade de você acolher uma pessoa ali que está em estado de vulnerabilidade, a família. E às vezes tá sem dinheiro para tomar um café. Exato. E aí na Casa Ato tem como tomar um café, tem uma sopa na hora do almoço, tem um local para assistir TV. Um carinho. Tem um carinho, tem, às vezes ia... Uma orientação, né? Já me perguntaram, mas a casa é triste. Eu falei, não, ao contrário, é um local gostoso, tem carinha de casa da avó da gente. Sorrindo lá. Outro dia eu cheguei lá, o pessoal tava tinha um grupinho trocando receitas. Olha só. Muito legal. Outro contando piada, o pessoal ria. E tem sempre um que gosta e sabe tem que fazer palhaçada, sabe? E eu não sei contar piada, eu esqueço a piada. Pra contar sem graça mas total. tem sempre um que conta. E o pessoal morrendo de rir. Eu falei, gente, olha que gostoso. Tem o bazar, tem as perucas. Gente, as perucas. Dão prótese de mama. Prótese de mama, que as amigas do peito. De cabelo. A gente tem a preocupação para não aquecer, né? Porque o artificial, o fio sintético. E o lencinho. Não é um aspecto tão natural. E o acolhimento. A Casa Ato é um ato de amor. É sobre isso. É um ato de amor. Sobre a autoestima, né? Teve uma vez a paciente, eu já até comentei isso, eu conto sempre isso porque me marcou muito. A paciente experimentou várias perucas, né? Porque a gente ganha as perucas, tem os cabeleireiros que fazem, a gente ganha os cabeleireiros fazem a peruca e fazem a manutenção dessa peruca, né? Tem que lavar, tem que todo cuidar. Um tratamento do fio, né? E aí, quando ela escolheu uma que encaixou com ela, que ela ficou tão feliz, ela falou assim, alguém tem um batonzinho aí? Batonzinho? Quer dizer... Essa autoestima... Já voltou a autoestima para ela, né? Sim. Só dela se ver com o cabelo de novo. Foi o que a Adriana comentou ontem com a Adriana, a psicóloga do lado, comentou com a gente. Comentou ontem lá. A gente, na hora de ajudar a pessoa que está passando um tratamento de câncer, tem que conversar com ela, saber o que é mais, qual que é a dor dela. Às vezes não é nem a doença, nem o tratamento, é ficar careca. Né? Qual é a dor, às vezes a preocupação com a família. Qual que é a dor? Entender isso no paciente é fantástico. Exatamente. Tem que dar valor para a vida mesmo. Dá valor à vida. Né? É o amor puro e simples. Sim. E foi bacana o Outubro Rosa, porque depois veio o Novembro Azul. Veio o Novembro Azul. Tem um ano inteiro, tem um calendário anual. Julho é verde, de cabeça e pescoço. Tem amarelo, né? Em setembro que a Renata você fez a entrevista. Contra o suicídio, né? Mas tem do câncer também, né? Do câncer tem todo. Tem uma escala toda. Tem um calendário. E é muito legal. Esse calendário todo que entrou aí, realmente principalmente para os homens também, né, o Hilda, porque não... É outro mito. Os homens era se cuidam menos. Né, de ter esse cuidado com a prevenção, tinha todo aquele mito de eu não deixo me tocar e tal, tudo muito complicado, né? Ainda é. A gente vai falar ainda com você. Na verdade, ainda é difícil. Né? Mas a gente vai aos pouquinhos, todo mundo vai conversando, vai orientando. Essa função dessa conscientização, dessa comunicação, dessa educação, a gente comentar, conversar, perguntar, instigar a pessoa a lá fazer seu exame. E é isso mesmo, acho que a gente tem, acho que é dever de todos nós, né? De ligar, de perguntar, de passar uma mensagenzinha para amigo, botar no grupo de amigos. Gente, vocês já fizeram mamografia? Não esqueça, Outubro Rosa, vai ter palestra em tal lugar. Olha, a Casa Ato, vai ter a caminhada da Casa Ato. Foi linda, né? Foi maravilhosa. Foi muito linda, muito linda. Todo mundo de lilás esse ano. Bonito, que energia boa, né? Que cor bonita. Muito lindo, tava assim. Eu acho que é fantástico, acho que é por aí, né? E a vida só vale a pena, tanto na empresa,
quanto aqui, quanto na área da saúde, se você estiver contribuindo com a vida do outro. Sim. Só vale a pena você ter um seu comércio, seu negócio, se você puder contribuir para melhorar a vida das pessoas. Fazer a diferença, né? E é lógico que a gente tem que ter esse retorno, sim, mas a gente tem que sempre contribuir. Então é sobre isso a vida, é sobre a gente estar sempre contribuindo e se amando. E é impressionante, né, Renata, que a gente sempre fala no ato, quando você... Parece que você está ajudando o outro, é a gente que recebe. A gente que recebe. Nossa, isso volta como uma energia gostosa pra gente. Exatamente, é isso mesmo. Que alimenta a alma, né? Sabe, quando a pessoa, alguém que tiver, né, até um recado, alguém, às vezes a gente pode acordar triste, deprimido, com situações na vida, vai lá na Casa Ato, para você ver realmente, né, problemas mais palpáveis. E ali o trabalho é tão gostoso, porque a gente é bombardeado todos os dias com tantas coisas ruins. Parece que as notícias ruins, elas se propagam muito mais rápido. Muito mais rápido. Às vezes você tá meio perdendo a fé mesmo na humanidade. E ali, eu que fico de social media, recebo as mensagens e tal. É tão gostoso ver a quantidade de pessoas que mandam por dia mensagem falando, olha, eu quero ajudar. Olha, porque na minha família teve um caso e aí a pessoa venceu. Isso e é aí muito que legal. você começa a ter uma dimensão, você fala, tem tanta gente legal. Tem muita gente boa, tem. Fazer coisa boa, sabe? Querendo... Então isso dá uma força, sabe? Você tá desanimado, você fala, vale a pena ainda, né? Vale a pena, tem muita gente boa. Tem gente legal, a gente só precisa... O pessoal é muito solidário. Mais essas pessoas. O pessoal é muito solidário. Eu senti muito isso quando estava na prefeitura, né? A solidariedade do povo daqui de Guará. De campanhas que a gente fazia, de enchentes que nós tivemos, né? De todo mundo se solidariza. Você não tem noção. Restaurantes ligando, a gente mesmo ligava, ofereciam, olha, deixa que a sopa hoje... Gente, vocês não têm noção. Impressionante, né? Uma coisa o povo de Guará boa, é muito Adriana, solidário. É que, assim, a Casa Ato existe há 20 anos, né? Aqui em Guará. E é respeitada, né? Não só em Guará, mas nas cidades vizinhas. Então, quando você conversa com um empresário, pede um patrocínio, não, porque a gente vai fazer para Casa Ato, todo mundo ajuda. Exato, porque sabe que o trabalho é sério, o trabalho é confiável. Tem seriedade, olha as pessoas que compõem a casa, é diferente, né? É uma entidade totalmente hoje em dia séria. a gente tem até medo de ajudar, né, Adriana? Sabe, dou e não sei o quê, você fala, será que esse dinheiro vai realmente... Né? E a gente conquistou nesses 20 anos uma credibilidade, tem uma credibilidade grande na região. Exatamente, isso é muito importante. É muito bacana. É um exemplo a ser seguido para o mundo inteiro, viu? Parabéns para os idealizadores que iniciaram esse processo, que continuam, né? Porque tem o que começa e tem que dar continuidade, né? O sonho não pode acabar, fácil, não pode morrer. É um trabalho. Exatamente, é uma doação ali, então é muito bacana. Nossa, muitas bênçãos para todos os envolvidos na Casa Ato. Thaís, me fala uma coisa. Você que está lá na Casa Ato, cuidando das mídias todas deles lá, né? Você está chegando novinha lá na Casa Ato agora, né? Ainda tá fresquinha, entendendo como que funciona a coisa lá, né? Então, me fala uma coisa. É prazeroso, você já falou aqui pra gente que é prazeroso estar lá, né? Porque muita gente tem essa que a gente precisa desmistificar, né? Que as pessoas falam assim, eu não vou ajudar porque vai me fazer mal, aquilo que a gente estava falando. Eu já fui exatamente essa pessoa. Falava, eu acho lindo fazer trabalho voluntário, mas eu não sei se eu tenho emocional e psicológico para estar ali, mas não é assim. Até porque a gente falava também no jantar da PAI, né? Das pessoas envolvidas na PAI, que é outra doação maravilhosa que elas fazem, né? Os professores, o pessoal de diretoria, você vê o pessoal ali dando aquele sangue e suor por aquelas crianças uma vida toda. Eu sei porque eu tenho duas tias que passaram, assim, uma vida, que foram professoras, assim, de 30 anos de APAI, né? Então, a gente tem todos os históricos, elas comentavam, falavam das crianças e tudo mais. Mas a gente precisa realmente... as pessoas que estão nos assistindo precisam se encontrar, né? Sim, às vezes... Ajudar é muito importante a entidade receber a sua ajuda. Seja na Casa Ato,
se você não se sentir bem, que você possa ajudar a pai, que você possa ajudar um grupo de uma terceira idade que é necessário. Uma palestra de um advogado, uma palestra de uma médica, né? Que aumentou demais agora na terceira idade também. A AIDS, a gente sabe disso, que o número aumentou muito, né? Então, da conscientização da importância do uso da camisinha. Então, assim, tem muitas entidades sérias na cidade que precisam da sua ajuda. Que precisam de ajuda. E eu acho que nessa questão de voluntariado, principalmente falando da Casa Ato, da questão do câncer, a gente tem uma ideia, como falamos aqui antes, de que a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, que aquilo ali vai te deixar mal também, porque você vai ver a pessoa numa situação tão ruim, né, tão triste mesmo, que você vai ficar mal. Só que, passado esse momento do piano, a pessoa tendo um acompanhamento... De todos os pacientes oncológicos que eu já acompanhei, assim, de casos próximos, eles têm muito mais força do que a gente acha que eles têm. Então, às vezes, você entra ali pensando, meu Deus, eu vou me deparar com pessoas que estão ali, sabe, no fundo do poço, que perderam a fé. E aí você se fortalece de ver a força delas. Aí você fala, gente, não é nada disso. A pessoa perde a fé. A pessoa quer viver, e sabe? A pessoa tá ali. Muitas vezes, o diagnóstico, o tratamento aproxima mais as pessoas. Exato. Eu já vi famílias que estavam ou às vezes desunidas, não sei o que, e quando vê um momento de necessidade, se une de novo. Isso é muito bacana, isso é muito bonito. Tem uma coisa da uma outra coisa, Thaís, que você estava falando, que é muito importante a gente ressaltar, todo mundo fala assim, fulano está com câncer. Pensa aquela pessoa carequinha, magrinha, quase morrendo. Se definhando. E não é isso, né? A pessoa pode estar bem, tá ótima, tá em tratamento e tá saudável, tá corada. Aí você olha, cruza com ela, você nem fala que tá fazendo. Exatamente. Tem que tirar essa estigma, né? De que paciente com câncer é aquele paciente terminalzinho. Não é isso. Não é. A gente tem que quebrar isso, que câncer é igual à morte. Não é. Ontem eu falei e falo de novo. A gente cura mais de 50% dos casos. E quando a gente não consegue curar, a gente consegue paliar, a gente consegue melhorar a dor, melhorar a qualidade de vida, melhorar a autoestima. Então, isso assim, a gente não pode deixar para lá, não está com câncer, não. Procure um especialista, procure um oncologista, né, para buscar tratamento. Aproveitando a sua fala aqui, Hilda, que a gente seja essa força na vida das pessoas diariamente. Até independente só do câncer, né? Seja você um ato de amor na vida das pessoas, né? O que eu falei ontem, né? Para tudo, porque senão fica muito pesado, que nem a Thaís falou, bombardeado de notícias ruins, de um querendo destruir o outro, e a guerra e pandemia e tal. Então, que a gente tem que mudar essa coisa dentro da gente aqui, ó. A gente tem que ser esse amor, sem julgar, né? Sem trabalhar com esse julgamento. Olha para as pessoas com amor. Quando a gente não conseguir, às vezes a gente fala assim, gostar de quem é bom é fácil, realmente, né? Ótimo, do legal, do engraçado. Eu quero ficar perto. Eu falo, tá convertido. Mas aí, você falar com a pessoa que é amarga ou é emburrada. Então, assim, a gente entrar no elevador ou passar, fala um bom dia, dá um sorriso. Mas a pessoa é tão sem educação fechada. Mas ela é. Eu não sou. Você não é. Mas eu faço isso, mas ninguém faz. Só eu que fico fazendo na minha casa, minha família. Faça. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha que a sua energia a sua energia não pode cair. A sua energia tem que manter alta e você tem que subir a energia das pessoas, pelo menos tentar. Mas não deixa a sua cair. Então, se a pessoa é negativa e você está com alguma coisa de raiva, você olha para essa pessoa, e se você olha os pais, imagina os pais dela atrás delas. Muda o olhar, olha para essa pessoa e vê que tem os pais por trás, que essa pessoa é o amor de alguém, né? Então, a gente não pode jamais estar em oração, enfim, do jeito que você achar, rezando pelo seu filho, pela sua família, e tá desejando mal pro outro, é incoerente, e isso anula, sabe? Anula a sua busca de melhorar, de evoluir. Muitas vezes a gente tá pedindo ali uma graça, não tô falando de religião, tá? Tô falando da espiritualidade. A gente tá pedindo uma graça, alguma coisa que você quer, e tá bloqueado, mas você que bloqueia, você é o seu maior bloqueio. Não esqueça disso. Então a gente pede alguma coisa ali para Deus e vai buscar isso, mas você não perdoa, você fala mal, você julga, e aí a coisa não vem mesmo. Muitas vezes não vem.
Sabe, a gente tem que tentar. Na clínica, na Radimage, né, onde eu trabalho com os meus colaboradores, a gente, toda vez que eu tenho alguma oportunidade ou quando a gente está em algum treinamento, eu sempre falo para eles, não se esqueçam que a gente está aqui tratando o amor da vida de alguém. A gente não está tratando mais um paciente. A gente está tratando o amor da vida de alguém. Que seja o pai, que seja a mãe, que seja o filho, o marido, a mulher, muda. O amor da vida de alguém. Muda. Eu aprendi isso também. Você não pode... E aí você aplica a empatia. Isso. Empatia tem que ser uma coisa cultivada diariamente. E é um olhar... se colocar na pessoa, no lugar da pessoa, sem julgamento. Né? Porque às vezes a pessoa não te deu bom dia, ou falou aquele bom dia meio sério, você não sabe o que vai estar num dia ruim. Mulher chata. Aquele dia é o dia que ela precisa que você dê bom dia pra ela. Eu não vou cumprimentar ela, nem olhando na minha cara, tá no celular. Isso a gente trabalha, eu trabalho com meus colaboradores o tempo inteiro isso. Na Radimage eu falo para eles. Porque isso a gente o amor da vida de alguém. Exige a mudança disso, daquilo, do governo, dos governantes, e você não muda. E você exige, você julga. Então, por isso que eu falo, vai cuidar da sua vida mesmo. Cuide de você. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar. Estruturais, mas a gente não vai conseguir mudar uma estrutura. Não muda. Se a gente não for no... O macro é complicado, mas você é um oceano. Você é um oceano numa gotinha, sabia? A gente está lá junto e exigindo do outro, e cobrando e apontando o dedo. Vai olhar o que você está fazendo. Joga, um exemplo até besta, né? Você fala, joga o lixo na rua, joga... A minha mãe brinca comigo, ela fala assim, o defeito da gente fica nas costas, né? A gente não vê. Exatamente. Isso eu acho o máximo. Não vê, né? E a gente está sempre aberta a escutar os feedbacks. Dri, quando a gente vai falar alguma coisa para a pessoa, uma dica super bacana, assim, não fala crítica construtiva, não usa esse termo, mas você fala assim, posso te dar um conselho, um toque, um feedback, mas assim, a crítica construtiva mentalmente já derruba a pessoa. Já é uma Antes de falar. Então, quando você for falar, eu vou te dar um feedback, eu vou te orientar numa coisa que eu percebi. Tô gritando aqui, tô falando, tô tarracada no microfone. Um pouquinho. Tô tarracada no microfone, Alex. Agora que você avisa, Alex. Obrigada. Acertar o áudio. Entendi. Eu prestei atenção. Pelo menos dessa vez não você, eu vou sair gritando no podcast. E aí a gente se empolga também. Eu não posso ir no microfone. E aí, o que eu tava falando, Thaís? A idade, vai ver. Do feedback. A gente sempre não fala da crítica. Não esqueça da crítica. Falar assim, olha, Hilda, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não faz isso, que eu já te derrubo lá na primeira. Hilda, eu vou te dar um conselho. Sabe o que eu percebi? Eu percebi isso. Você não acha? Dá um toque. Eu te dar olha, sabe, é minha percepção, mas veja a sua. Aí você vai, aí você muda. E o feedback que quem consegue receber, o feedback é que te leva para outro nível, é que te faz corrigir. Você quer ter um crescimentozinho mais rápido? Receba os feedbacks. Não é fácil, ninguém gosta. Não, mas é importante. Mas é importante. Te faz melhorar. Sabe, porque a gente não consegue saber o que acontece embaixo, às vezes. De tudo, não tem como. Embaixo da gente, a gente não consegue. Se a gente não tiver uma outra pessoa que chegar... Um olhar de fora. Um olhar de fora, para poder chegar e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa, né? Por algum motivo você ainda não viu. E é importante. E você saber aceitar, né? Ser receptivo, saber aceitar. Porque tem gente que... Não, ninguém gosta, na verdade. Mas aí a gente vai aprendendo. Se você pega isso e muda... O jeito que fala, a gente vai aprendendo, porque daí você vai mexer. O jeito que você fala muda tudo. Né? Então, a palavra crítica tem um peso, negativa, né? Tem peso. Então, sempre a gente fala, olha, aconteceu isso, eu passei por isso, eu tive uma percepção, fala qualquer palavra, menos a crítica. Crítica construtiva, não é construtiva. Construtivo é o jeito, é aquilo que você fala, né? E a gente aprender a receber. Ninguém gosta. Uma raiva realmente. Mas a gente tem que aprender. A gente aprende com os erros. Te leva para outro nível. Você quer melhorar na vida, aceite os feedbacks. Que muitas vezes você está lá lutando para resolver uma situação, vem uma pessoa e te fala, aí você
resolve, entendeu? Você vai subindo. Porque todo dia a gente tem que ser melhor que ontem, gente. A gente não pode piorar nessa vida. Rê, aproveitando essa fala sua aí, a Renata está lançando o livro no dia 3 de novembro. Já está à venda, inclusive. Isso. O lançamento vai ser pelo YouTube dia 2. Ah, pelo dia 2? Dia 2. Ah, tá. Dia 3 vai ser assim, uma coisa mais intimista, né? Tá. Mas no dia 2. Então vamos Pelo contar um YouTube. pouquinho. Aproveita e contar Do para o livro? pessoal fazer O maior de todos os amores. Faz o merchan aí do livro. Conta um pouquinho. Dá um... Chico, faz auto-publi. Vou falar então. Então, é o seguinte, um dia eu faço pós-graduação, estou finalizando aí em business, né? O MBM, e conheci pessoas maravilhosas, é muito importante a gente sair do ambiente que a gente vive, conhecer outras pessoas, Com é bacana certeza. também. E a minha amiga Kelly me mandou no WhatsApp uma palestra anti-medo. Não sei se vocês já escutaram, mas eu achei, para mim foi bom, o Pablo Marçal. E aí, quando eu gostei do que ele falou ali, eu fui assistir presencialmente uma palestra dele. Ele falou, a gente tem que abrir a boca, a gente tem que escrever um livro, a gente tem que falar das coisas boas que possam, com o propósito de construir, de melhorar a vida das pessoas, de curar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, a gente sai com uma cabeça, né, já vai trabalhando. Eu trabalho isso na minha vida há muito tempo. E aí, quando eu encontrei com a Cláudia, uma outra amiga, ela falou assim, escreva um livro, querida. Porque a sua história cura as pessoas, pelo que eu passei, pelo jeito que eu encarei, graças a Deus, né, cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir, o meu foi, né, do meu jeito. Superação. Isso, exatamente. Ela falou, conta, você tem que abrir a boca, você tem que contar, porque as pessoas precisam saber que todo mundo é capaz, todo mundo pode. Daí a Kelly me deu o caminho das pedras, que foi com a Ana. A Ana mora na Suíça, é uma brasileira sensacional, maravilhosa, que vai vir para o Brasil ano que vem. Eu quero que todo mundo conheça, porque ela é incrível. E aí, quando eu entrei em primeiro contato com ela, vamos escrever. Daí ela me deu vários modos como eu poderia escrever esse livro, qual era o jeito que eu queria que ela trabalhasse comigo e tal. E aí, toda semana tinha reunião, 4 horas da manhã, porque ela está lá na Suíça. Que legal. Verdade, tonta lá, vamos lá. Então, aí, 4 horas da manhã na sexta-feira, às vezes era 5 e a gente tá na reunião. Então, ela falava, fala disso da sua vida. E eu fui fluindo, de repente o livro ficou pronto. E ela falava Quanto assim, tempo, eu acho que uns 5 meses. Nossa, até que foi Foi rápido. É porque eu tenho essa facilidade de comunicação. Né? E aí, quando eu escrevi o livro, daí a gente chorava bastante. Aí ela falou, todo mundo que tá envolvido no livro chora bastante. Eles te amam, querem te conhecer e tal. E fala, aí a gente sempre, né, com essa energia boa e tal. E aí, de repente, vai, Renata, relê, agora você vai ler o livro de novo. Aí eu li, eu falo, nossa, mas eu não posso falar isso aqui, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Alguma coisa, para evitar também exposições, né? A gente tem que ser, preservar, enfim, de um jeito mais leve. Aí fui escrevendo tudo e li o livro de novo. Aí toda vez que eu leio o livro eu choro, vai vendo isso. Agora eu não vou chorar. Tenho certeza que eu vou ler esse livro, eu não vou chorar. Aí eu choro de novo. E tá tudo bem, né? Prepara pra chorar também. Preparem o livro. É pra ler com coração, gente. É pra ler com coração. Quando vocês forem pegar no livro, eu peço a vocês que leiam com coração, tá bom? Bacana. Ainda mais te conhecendo hoje, não tem nem outro jeito. Então a coisa foi fluindo, ela falou assim, esse livro tá pronto. Daí ela que vai conduzindo, porque a gente não tem experiência, a gente tem que se cercar de pessoas boas. E o livro tá pronto. E aí ontem ela falou, o livro já pode ser vendido. Eu falei, como assim? Já pode ser vendido, mas eu vou vender antes mesmo. Na barriga, né? Nossa, eu fiquei com o pé gelado, com a mão gelada, estirou minha barriga. Olha que engraçado, né? Essa energia. E aí a Ana é uma querida, e tem o pessoal que está envolvido no lançamento, também jornalista, tem assessor de imprensa, todo um trabalho bonito, Sim. sabe? Que orienta, faça isso, faça aquilo. A Carol Baracho me ajuda também, tá assessorando o meu Instagram. E assim, coisas boas. E aí vai chegar, eu acho que amanhã chega pra mim, assim, físico na minha mão, né? Pra eu ler. Porque eu li, mas eu não vi ele pronto. Prefácio, não vi ele montado certinho, com as correções, né? Aí até me arrepia. Ela é Legal. aquela capelinha. É a capela lá do Você sabe que eu entrevistei a Lélia, O maior de todos os do amores. Argos, que veio a falecer, né? Eu fiz a entrevista com ela também. Ela escreveu um livro lindo. Você vai pôr nós tudo pra... Eu, ela e a Sheila, Dri, As três pra falar. As três juntas para poder falar. Pra falar e Cada um emocionar vai todo ter um olhar
lugar, né? Cada um vai ter uma... É porque as 3 foram trágicas, né? E a Sheila já começou também o livro dela. Começou? Ai, que coisa É um boa. livro de autoajuda também. Ah, é um livro legal. bem bacana. Ela Bacana. já começou. Já tem até nome o livro dela também. Eu quero ver quero ler o livro da Lélia. Vou comprar. Muito bacana. Muito bacana. Você leu, Dri? Vai gostar. Eu ganhei dela de presente. Tô quero terminando ler. de ler. Muito Então, bacana. legal. É uma menina fantástica, uma menina muito querida. É uma menina fantástica, de um olhar diferenciado, de um olhar muito amoroso, sabe? Que encontrou uma força também, né? Por tudo que aconteceu com 3 crianças pequenas ainda, uma vida fantástica. Porque eu quero dar meu depoimento aqui, que eu já admirava a Renata. Mas depois disso tudo, eu vou te falar. Eu vou tirar o chapéu. Minha querida, minha linda, obrigada. Gente, olha, queria agradecer vocês duas. Felizmente, o tempo. Passa Taizinha, rápido, né, obrigada gente? por participar aqui junto com a gente, tá sempre aqui na bancada com a gente. Hilda, você é uma querida. Ai, Adriana, obrigada. Muito obrigada. Duas maravilhosas. A Rê já é parceira de longa data aqui do La Personalité, né? A Hilda já tá quase frequentando o partido. Olha que eu acho. Olha, eu não queria falar nada, mas eu acho. A Hilda já tá quase Daqui a pouco a gente já tá arrumando um espacinho pra ter um quadro. Sabe por quê? E assim, é uma Adriana, né? A dificuldade do programa, que é tempo, né, Adriana? Gente, pra conseguir reunir essa mulherada toda, eu vou te contar, não é fácil, não. Adriana, mas Renata, essa opção é essa. Adriana, nossa senhora. Eu já passo pra Rê, assim, 2, 3 opções. Eu falei, Qual que vai ser que pode? o que você pode fazer? Aí eu fico menos pior. Aí eu fico assim, Hilda, que hora que você pode? Eu preciso conciliar vocês duas. Olha Pra que fazer o mesmo loucura. horário. O Alex que quer morrer com a gente. O Alex quer morrer, coitado, Olha porque que coitado do Alex. eu desfaço a agenda dele a toda hora. Ele deu testemunho no podcast que a gente fez, ele deu esse testemunho. Ele tinha paz na vida dele, hoje ele não tinha. vida, não tem mais. Eu tinha vida, hoje eu não tenho mais. Mas eu gosto de movimento, né? Eu tenho um amigo meu que chegou de Bauru. Não pode. E eu tava acordada, eu saí de casa agora 9 horas, falou, você já deu 2 voltas no mundo, né? Eu tô acordando agora. Eu falei, é isso mesmo. É isso mesmo. Já fiz um monte de coisa. E aí agora eu já tô seguindo mais. A minha mãe sempre falava, quem acorda cedo ganha o dia. E ganha mesmo, né? Quanta coisa a gente pode fazer a mais, mas assim, tem gente que não acorda e tá tudo bem. Mas você sabe que outro dia eu me permiti ficar na cama? Ai, que delícia, gente. Tem dia que a gente tá cansada, né? Tem gente que produz mais, tem gente que fica até mais levar o João. Eu acordo cedo, eu acordo também 6 horas pra levar o João na escola. Trabalhando, escrevendo texto. Porque é a hora que você flui, a hora que você tá no silêncio, então tá tudo bem, né? Aí é de cada um mesmo. Esse horarinho é o horarinho da minha oração, 5 horas da manhã. Parece que os anjos me acordam, gente. Impressionante. Gente, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigada por ter da gente conversar sobre conscientização. Não, você sempre contribui muito pra gente aqui, né? Parabéns pela sua atuação na Casa Ato. Você é uma das fundadoras lá, né? Renata, sempre querida, participando de tudo junto com a gente, né? Obrigada, Adriana. Obrigada. E para vocês que estão nos assistindo, até quarta-feira que vem no próximo podcast. Vocês estão gostando? Amando. Deixa o seu like, o feedback. Não adianta você ler, você assistir e fazer de conta que nada está acontecendo. Alguma coisa vai mudar aí na sua vida. Gostei ou não gostei, mas a gente precisa do feedback. Não esquece de fazer o autoexame, marcar sua mamografia. Perguntar para sua amiga se já fez a mamografia. Tá em todos os grupos de WhatsApp para as amigas aí. Já fez sua mamografia hoje, já fez seu preventivo hoje. Né? E a importância realmente de estar fazendo todos os exames, inclusive até o que eu falei mesmo, né? Procurar fazer uma colonoscopia aos 45 anos de idade, uma endoscopia, porque às vezes pode... É começar realmente a se cuidar, né? Com um olhar diferenciado da sua vida. Cuidar de você. Cuidar de você. Gente, um beijo enorme para vocês e até quarta-feira que vem. Beijo. Gente, eu tô quase fazendo xixi na calça, porque eu tomei essa jarra inteira de água antes que eu banheiro. Saiu o que você falou agora aí. Saiu, não tinha dado tempo ainda. Ele não terminou lá e saiu. E vai pro podcast. Eu tenho certeza absoluta. Vai.